Chegou a metade do ano, chegou a hora de eu contar pra vocês quais foram as minhas melhores e piores leituras do ano até agora. Eu adoro responder a tag do 50%. Essa tag foi criada por alguém da gringa, eu não sei exatamente quem, porque eu procurei o vídeo, mas está indisponível. Mas ela foi traduzida pelo Vitor Almeida, Geek Freak, e eu vou deixar aqui embaixo um dos vídeos dele. É antigo, mas foi lá no início, quando ele traduziu a tag. Essa tag basicamente vai trazer algumas perguntas para poder guiar a gente aí e mostrar quais foram as nossas melhores e piores leituras do ano, ou também algumas experiências em específico. Livros que fizeram a gente chorar, que fizeram a gente muito feliz, enfim. E eu adoro responder para fazer um compilado de como foi o ano até agora, de como foram as leituras até agora. Como eu já falei, né, em outro vídeo, 2024 tá sendo um ano de leituras, assim, sensacionais, excepcionais, de verdade. Tá sendo um dos anos que eu li livros mais incríveis até hoje na minha vida. E vamos lá então, porque a tag é um pouco longa para esse vídeo não ficar gigante demais. Só que é difícil porque tem livros que não se encaixam, então eu coloquei algumas menções honrosas e em algumas categorias, algumas perguntas, eu coloquei mais de um livro para não deixar nenhum deles sem aparecer, porque eles merecem. Ah, importante também é falar que são livros que eu li até junho, tá? Livros de julho, por exemplo, pra frente já não contam, só depois, né, na segunda metade do ano. E também eu não coloquei releituras, porque eu fiz algumas releituras esse ano, livros que eu amei muito, continuo amando, mas eles não vão entrar aqui, como Mar Morto, né, de Jorge Amado, por exemplo. Não entra aqui. E vamos lá para uma pergunta difícil que é, na verdade, o melhor livro que você leu até agora, em 2024. Eu poderia colocar outros livros, mas eu escolhi esse porque ele tem que aparecer e realmente foi uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. E é uma obra-prima esse livro. A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Eu falei demais desse livro quando eu li no vlog. Tem um vlog aí em que eu leio, em que eu me encanto. Que essa história é fantástica, essa mulher é excepcional. Ela é surreal de incrível escrevendo. O jeito que ela é corajosa, o jeito que ela é inteligente, o jeito que ela traz uns temas assim muito, muito importantes e muito pesados e inflamados mesmo da América Latina. Pontos em comum com vários países da América Latina. E é maravilhoso, gente. Se quiserem saber mais, vejam lá o vlog, mas basicamente vai contar a história de várias gerações de uma família. É sensacional, você se apega a todo mundo. Tem um dos personagens mais odiáveis de todos os tempos aqui. Fala de ditadura, porque é uma coisa muito comum, né, em vários países da América Latina. Ela não fala exatamente qual é o país em que se passa, eu já percebi que isso é muito comum com Isabel Allende, mas dá a entender assim, que é o Chile, né? Ele tem realismo mágico de uma maneira incrível, que eu amo, amo, amo. Tem personagens que você fica encantado. É maravilhoso, é muito inteligente, é um livro sensacional. Leiam, sério, conheçam. Tá até marcado, porque minha mãe não terminou de ler. Mas eu amei muito e no meu vlog eu contei um pouco mais. Porque se eu falar muito de cada livro, esse vídeo vai ficar absurdo de gigante. Pergunta número 2. A melhor continuação que você leu até agora, em 2024. Eu não li continuação nenhuma, então essa categoria vai ficar sem resposta. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Tem vários, mas eu escolhi um que eu tô vendo muita gente falar agora, que é o lançamento da Intrínseca. Tom Lake, da mesma autora de A Casa Holandesa, que eu não li, mas eu quero ler. Dizem que é um livro muito legal, que fala... E muito também sobre família, que é uma coisa que eu gosto, temas familiares. Nesse caso, não sei tanto se um drama, mas é uma mãe contando a história da sua vida para filhas, porque durante a pandemia, se eu não me engano, essas filhas vão ficar um tempo lá na casa desses pais, lá numa fazenda e tal. E aí ela vai contar a história da sua vida para essas filhas. E dizem que é muito legal, é muito envolvente, eu tô curiosa para ler esse livro. Mas eu ainda não tenho, né, no caso, eu só tô curiosa para ler, mas eu não tenho ainda. Agora 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, essa pergunta é muito difícil, mas eu escolhi um que eu lembrei assim de cara. Certeza que tem vários, mas eu lembrei de um de cara, que é Yellowface, que foi traduzido como Impostora, que é um livro de uma autora que eu nunca li, mas todo mundo fala que ela é incrível, que é a mesma autora de... Como é, meu Deus do céu? Guerra da Papoula, né? É R.F. Kuang. Essa autora é uma mulher chinesa, então eu acho que esse livro vai trazer um pouco sobre isso, eu não sei, sobre preconceito também, sobre redes sociais, pelo que eu vi. Mas dizem que é muito bom, é bem interessante. Estou curiosa, não sei muito sobre ele, mas eu gosto de manter assim, porque eu gosto de manter a curiosidade. Ele ainda não lançou, acho que vai lançar em agosto. Vamos lá para a pergunta 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. Eu vou colocar 2 livros que eu esperava mais do que me entregaram, que foi esse aqui do Rafael Montes, Uma Família Feliz. Também tem um vlog que eu explico porque eu não gostei tanto, o que aconteceu. Foi um livro que eu engoli. Eu li assim, não lembro se foi um dia ou um dia e meio, algo assim. Eu não consegui parar. Mas isso não quer dizer que o livro é
muito bem escrito, incrível, bem feito. Bem escrito ele é porque o Rafael Montes sabe escrever um bom thriller, assim, ele sabe fazer com que a gente fique preso à história, que a gente não consiga parar até terminar. Mas o livro tem muita coisa sem pé nem cabeça, muita maluquice e umas coisas que eu achei muito forçadas para poder ser impactante, ser pesado, sabe? Não gostei do final. Começa pelo final, mas o final eu não gostei tanto. Eu achei muito, assim, desnecessariamente pesado. E as coisas que acontecem eu achei que não fizeram sentido. Mas dizem que o Rafael Montes é realmente um autor que gosta de escrever livros muito pesados, violentos, sangrentos e tal. Eu não me importo, eu só achei que foi muito forçado, entendeu? Mas basicamente conta a história dessa família, que é uma família perfeita. Quando essa mãe engravida, ela começa a não se sentir muito feliz, porque ela não queria esse filho, ela não se sente bem com a maternidade, ela já tem filhas gêmeas ali com esse marido, que é o marido perfeito, eles têm muito dinheiro, eles vivem uma vida incrível. Depois que esse bebê nasce, as coisas se transformam, e aí a partir de certo momento o bebê aparece com hematoma e ninguém sabe de onde veio, e ela já é, né, a principal suspeita. É um livro bem louco, mas é difícil de parar de ler porque você quer saber o que aconteceu. Então, mas foi decepcionante porque falaram tanto, eu achei que seria mais incrível, assim, do que foi. Mas realmente foi uma leitura que me tirou da ressaca, mas eu não gostei de como foi pensado o final e tal, desenvolvido e tal. Não gostei disso. E outro que me decepcionou um pouco foi Um Salto para o Amor, de Ayone Simões, que é uma booktuber que eu sigo há muito tempo aqui na internet, eu gosto muito dela. Mas eu esperava que o livro fosse ser um pouco mais divertido, mais aconchegante, mais gostoso do que foi. Já falei dele em um vídeo de lidos também, explico melhor sobre a história. Mas ele trata de muitos assuntos importantes, assim, como gordofobia. Só que algumas coisas eu achei também um pouco forçadas, algumas falas de alguns personagens. Eu não gostei muito de como as coisas se desenvolveram, não sei, o romance não me pegou tanto. É bonito, mas eu achei que ia ser um pouco mais envolvente pra mim. A história eu achei que seria mais aconchegante, talvez tenha sido um problema a minha expectativa, né? Não foi tão aconchegante quanto eu esperava. Mas ele tem um mistério que foi bem interessante, assim, foi bem desenvolvido na história, eu achei inteligente. Agora, número 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Eu escolhi 2, porque foram livros que eu não sabia o que esperar, porque eu recebi da Companhia das Letras. Eu li a sinopse e tal, mas eu não sabia o que esperar, porque são livros lançamentos, então eu não tinha nenhuma opinião de ninguém pra me basear, pra saber se eu ia gostar ou não. Que foram esses 2 incríveis aqui, Água Turva, da Morgana Kreutzmann, e Virgínia Mordida, da Giovanna Vieira. São 2 livros nacionais, essas capas lindíssimas, eu amo as capas da Companhia das Letras. Então, primeiro, Virgínia Mordida é um livro que fala de relacionamento abusivo, só que a autora faz isso de uma maneira incrível, a escrita dela é fantástica também. Ela escreve de uma maneira muito diferente, ela mistura ali o que é pensamento, o que é fala, o que é narração, o que é acontecimento, e é muito interessante de ver. Você não consegue parar. Que o livro é assim, frenético, porque ele é muito rápido, os capítulos são muito rápidos. E é um assunto pesado, então você quer parar porque é pesado, porque você quer digerir, mas você não quer parar porque é muito fácil de ler. Então você acompanha a história da Virgínia, que é uma mulher preta muito forte, assim, bem sucedida, que tem um trabalho incrível, uma carreira incrível, todo mundo admira muito ela tem uma família, eu esqueci a palavra, mas ela tem muito apoio da família, das amigas. Ela já tem uma cabeça formada, ela tem mais de 30 anos. Só que ela começa um relacionamento com o cara e ele começa a ser extremamente tóxico nesse relacionamento e ela vai se deixando levar, ela não percebe que ela tá entrando nesse relacionamento abusivo, as pessoas avisam, mas ela não consegue enxergar, não consegue sair daquilo, é angustiante de ver, mas é um livro muito importante porque ele vai mostrar, né, quais são essas red flags, né, essas bandeiras vermelhas ali que você tem que ficar de olho e tal. Muito bom, muito bem escrito. E Água Turva, da Morgana Kreutzmann, é um livro que também tem tudo a ver com o que estava acontecendo agora no Rio Grande do Sul, porque ele vai falar exatamente de um projeto que existiu ali no Rio Grande do Sul, fictício nesse caso, mas que existem muitas coisas na vida real, né, parecidas com isso, que se assemelham a isso. Essa autora, ela nasceu no Rio Grande do Sul, bem ali na fronteira com a Argentina, né, é isso. E aqui vai tratar de um crime ambiental, porque existe esse partido aí que quer criar essa hidrelétrica nessa cidade e que eles dizem que vai ser muito bom para as pessoas da cidade, vai ser desenvolvimento, vai trazer emprego. A gente sabe que não é assim, né? Todo mundo vai ser expulso dali, que pode trazer tragédias e tal. E esse livro vai trazer a história de 3 mulheres que vão lutar contra isso, né? Contra esse crime ambiental, de maneiras diferentes. E vão se encontrar o destino delas vai se entrelaçar de certa maneira. E é muito bem escrito também. É um thriller. Então é um livro que você fica também lendo sem ver passar. Quando você vê já acabou, porque é muito bem escrito. Algumas coisas nele eu achei um pouco convenientes demais, assim, mais pro final. Eu fiquei meio, poxa, poderia ter sido um pouco mais bem desenvolvido isso aqui. Mas foi uma leitura muito boa de fazer.
É um assunto muito importante também. E eu nunca tinha lido um thriller sobre um crime ambiental, então eu achei super interessante, super bem escrito. A pergunta número 7 é: novo autor favorito, que lançou o primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente? Não que eu tenha conhecido recentemente, mas eu comecei a ler esse ano, li pela primeira vez esse ano, que é ela, Isabel Allende, né? Se tornou minhas autoras favoritas. Eu li 2 livros dela até agora, né? Mas pretendo ler todos os que ela escreveu na vida. E continua escrevendo, graças a Deus, porque ela ainda tá aí vivíssima, escrevendo livros todo ano ela começa um. Então eu vou mostrar mais um dela que eu li esse ano aqui também. A pergunta número 8 eu adaptei. Ela é: a sua quedinha pro personagem fictício mais recente. E eu troquei por algo completamente oposto, que é um personagem masculino muito odiado, porque eu usei isso para poder falar de um livro que tem que estar aqui, que foi com certeza uma das melhores leituras do ano até agora, que foi Mata Doce, de Luciane, não sei, Aparecida, nacional, baiano, incrível esse livro, já falei dele no meu último vídeo de lidos, foi uma leitura sensacional. Ela também tem uma escrita lindíssima, ela fala de um jeito que você consegue visualizar, tudo é incrível, parece uma novela, é impressionante o jeito que ela descreve as coisas e a maneira como esse livro é escrito, porque ele é escrito em primeira e terceira pessoa, e aí depois você entende por quê, entende quem está escrevendo. Ele vai falar dessa cidade fictícia que é Mata Doce, e começa a gente sendo apresentado uma personagem que é a Maria Teresa, mas que está criando essa nova persona dela, que é a filhinha Mata Boi. Ela passou por uma tragédia, ela está tentando lidar com isso da melhor maneira, e essa é a maneira que ela encontra, e a gente entende o que é que foi que aconteceu, por que isso aconteceu. Nossa, é maravilhoso, ele fala de apropriação de terras, né, fala de machismo, e ele tem um dos personagens masculinos mais odiáveis que eu já li na vida. É assim, de dar ódio, angústia, que é um homem branco que acha que tem poder sobre tudo, poder sobre todos, e que ele pode passar por cima de todo mundo pelos interesses dele. É muito real, né? Muito realista, mas extremamente dá um nó assim na barriga, no estômago, sabe? Incrível, gente. Só leiam Mata Doce, sério. Leiam, por favor. Agora, número 9. Seu personagem favorito mais recente. Eu tinha que colocar aqui essa maravilhosa, que é Violeta, de Isabel Allende, que é uma personagem inesquecível. Ela vai contar a história dela aqui através de como se fossem cartas, mas não, na verdade não cartas. Ela escreve a história de sua vida para uma pessoa em específico, e a gente descobre quem é depois, e é a coisa mais linda. Ela foi uma personagem que vive 100 anos, ela vive desde 1920, que começou com a gripe espanhola, até 2020, que é a pandemia, né? Então ela vai contar a história de sua vida aí, que foi um século, e é fantástico, gente. Isabel Allende consegue criar histórias assim, que você fica, não é possível que isso não seja real. Que é sensacional. É muito maravilhoso, você se apega demais a ela, aos personagens, é lindo, é emocionante, não tem como não chorar em algumas partes, e tem muito da Isabel Allende aqui também, de certa maneira. E trata de muitas coisas aqui também, como eu falei também, tem um pouco disso da ditadura, da questão que muitas cidades da América Latina passam, também se passa no Chile, mas em vários outros lugares também. E é impressionante a coragem de Isabel Allende para falar desses assuntos. Acho incrível. E Violeta é, com certeza, uma das melhores personagens que eu já li. E é muito bem desenvolvido, porque é um romance de formação. Então você acompanha 100 anos de vida de uma pessoa. Então recomendo demais esse livro. 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu tive que colocar 3 livros aqui. Um deles foi Violeta, que eu acabei de falar, porque tem uma parte aqui que não tem como, gente. Eu não vou falar porque é spoiler, mas é muito triste, muito emocionante, muito lindo também outras partes. Então, e esses 2 aqui que não tem como, que são Olhos d'Água e Macacos, que são 2 livros também cujo principal ali tem maior racismo. São livros nacionais, fortíssimos. Olhos d'Água é um livro de contos, tem contos assim extremamente pesados que eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas então leiam sabendo, né? Leiam com cuidado. Esse conto Olhos d'Água, né, que dá nome ao livro, é lindíssimo. É o primeiro, se eu não me engano, mas tem um aqui. Nossa, tem um não, tem muitos de embrulhar o estômago também. Mas que falam sobre racismo, que falam sobre machismo, sobre essas abordagens policiais e sobre esses assassinatos que acontecem. Crianças e, enfim, comunidades e tal. Histórias terríveis, né? Mas histórias necessárias. E Conceição Evaristo é maravilhosa. Não tem como não chorar. Acho difícil. E Macacos, que eu falei recentemente também no vídeo de lidos, que eu já expliquei lá do que se trata, mas é uma peça que eu quero muito assistir um dia na minha vida. Isso aqui é uma aula de história, gente. É fininho, mas é fantástico as coisas que ele fala. Fala muito de racismo também. Fala dessas abordagens policiais. Tem uma parte sobre mães que perderam seus filhos por conta dessas abordagens, por terem sido confundidos pela polícia. Que assim, te dá um tapa na cara, te faz acordar pra realidade, vai contar coisas da história aí, que a gente aprendeu de outra maneira na escola, da maneira errada, ou que a gente nem ouviu falar, sobre colonização, sobre muita coisa.
E um livro fininho, ele fala sobre muita coisa. Recomendo demais. Se você puder ver a peça também, veja. Aqui na minha cidade, Salvador, eu acho que nunca teve, mas quando tiver eu vou assistir. Pra essa pergunta, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, eu tive que aproveitar para colocar um dos meus favoritos do ano e da vida, porque entrou pra minha lista de favoritos, que não está aqui porque minha mãe está lendo, Oração para Desaparecer, da Socorro Cioli. Não tinha como esse livro não estar aqui. Porque, meu Deus, o que foi ler esse livro? Eu estava ansiosíssima para que ela lançasse um novo livro. Amo Socorro Cioli, amo a escrita dela. Eu amo os temas que ela fala nas histórias, eu amo como ela escreve as histórias. Amo o realismo mágico. Eu amo que sempre tem algo de arquitetura nos livros dela. Como ela pega histórias reais, não histórias reais, mas objetos reais, edifícios reais e coloca nas suas histórias. Parece que foram feitos para mim os livros dela. E esse foi mais um fantástico dela, que eu me emocionei. Achei lindo, história completamente original, eu não sei de onde ela tira essas coisas. Vão lá ver o vlog que eu explico do que se trata, eu mostro ficando obcecada e lendo o livro em um dia, eu acho que foi um dia. Começa com essa mulher sendo desenterrada viva, mas não é nada assim pesado como você tá pensando, é que ela é uma ressurrecta, que são pessoas que morrem, só que aparecem em outro local do mundo, sem lembrar quem elas são, e da mesma maneira que elas morreram, com a mesma idade, a mesma roupa, enfim. E aí ela vai acordar nesse lugar, ela não sabe quem ela é. Então é meio que a jornada dela, tentando descobrir quem ela é, qual é o seu nome, qual é a história dela. Aconteceu pra ela estar ali. E é lindo demais, meu Deus, é muito lindo, é muito lindo. Fala muito sobre amor. Eu recomendo imensamente. Leiam. Leiam, pelo amor de Deus. Pergunta 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2024. Olha só. Eu acho que eu não li nenhuma adaptação de um livro esse ano que eu tenha lido. Se eu lembrar, depois eu coloco aí na edição. De qualquer jeito, eu quis aproveitar, porque ele não encaixou em mais nenhuma outra pergunta. Que eu queria falar de um livro que tem muitas adaptações, mas que eu não vi nenhuma ainda, que é Drácula. Que não tinha como não estar aqui, porque foi uma leitura muito legal de se fazer. Eu não esperava que seria um livro tão legal, tão tranquilo, tão fluido. Ok, em certo momento ele ficou meio chato e eu queria que acabasse, sim. Mas não demorou muito, ele logo acabou. Super interessante, é um livro que eu achava que conhecia alguma coisa sobre, mas não conhecia nada. Tem um vídeo de lidos, eu explico mais, vai lá ver. Essa edição é linda, tem um monte de partes extras. O livro não é gigante assim, tá? Isso aqui é porque tem vários extras. Ela imita a edição original, a primeira edição, por isso que ela é assim. O livro inteiro, ele é escrito ou por diários ou por cartas. Ele não tem um momento de uma narração comum. Ele é inteiro em diários ou cartas. E eu achei isso muito legal. E aí começa com o diário desse cara, que é o Jonathan Harker, que vai lá na casa do Drácula, só que aí, né, obviamente ele vai ficar apavorado, acontecem várias coisas bizarras, e aí ele para de conversar por cartas com a sua amada, namorada, não sei exatamente, noiva, que é a Mina, e aí ela fica preocupada, e aí tem a outra parte que ela conversando com a amiga dela por cartas, preocupada porque ele sumiu. Então são esses vários personagens aí que te acompanham. O Drácula não é o personagem principal dessa história, ele é meio que basicamente um secundário, mas é muito legal. E aí esses personagens começam a meio que ser caçadores de vampiros pra salvar algumas pessoas ali. Deem uma chance pra Drácula se você tem um preconceito, você acha que vai ser muito chato. Não é, é um livro super fluido, super fácil. Não é do melhor clássico que eu já li, mas foi muito legal. Número 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. Não necessariamente a minha favorita, mas eu queria colocar esse livro de qualquer jeito aqui. Então foi uma das resenhas que eu fiz lá no Instagram, em Reel, que é de Os Sussurros, novo livro da autora de Um Impulso. Esse livro foi pura fofoca, foi muito divertido de ler, muito legal. Tá muito naquela categoria mulher doida que eu amo. E ele vai trazer a história de... Eu não vou falar muito porque eu já falei em vários vídeos sobre ele aqui. E tem também essa resenha no meu Instagram, que é rapidinha. Mas através da história de 4 mulheres que têm ali em comum a maternidade de alguma maneira. Vai contar a história dessa tragédia que aconteceu com um dos filhos de uma dessas mulheres. E ele tá em coma, tá numa situação bem grave. E a gente vai acompanhar ali aquelas 4 mulheres enquanto isso, e o que aconteceu, como foi que isso aconteceu. A mãe é uma das suspeitas e tal, as pessoas ficam meio assim, o que tá acontecendo, você fica suspeitando da mãe. Então, pura fofoca pra quem gosta de drama familiar, de thriller e tal, eu adorei. Número 14. Ela é assim a pergunta. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano, mas eu substituí novamente, perdão, mas acho que todas as perguntas não estão mais se encaixando tanto assim no que eu preciso. E aí eu substituí por menções honrosas, que são livros que eu gostaria de falar, mas que não se encaixaram em nenhuma pergunta. Então, eu queria mostrar os piores que eu li até agora. Que não foram assim, meu Deus, piores, mas livros que eu não gostei. Copacabana Dreams, que eu já falei no vídeo de lidos também, que não foi uma leitura legal, foi super esquisita, é um livro de contos.
Não, é um livro que é antigo, mas ele foi relançado agora. Ele é focado em Copacabana, ele é um livro que todos os contos se passam em Copacabana, falam sobre as pessoas de Copacabana, as paisagens, enfim. Mas eu não gostei da escrita, eu não gostei do tom que esse livro tem, da maneira como ela fala das pessoas ou das coisas que ela fala. É muito, assim, pedante, não sei explicar, muito boçal. Não gostei, achei esquisito. Infelizmente não foi uma boa experiência. E outro que foi uma decepção, mas que eu não quis colocar mais um naquela categoria, foi um que eu li lá no início do ano, que é Os Belos e Malditos, de Fitzgerald. Eu amo Fitzgerald, amei o Grande Gatsby, amei Benjamin Button, adoro o que ele escreve, adoro as críticas dele, mas esse livro foi muito chato, meu Deus. Eu entendi as críticas, ele faz meio que uma crítica à sociedade ali de novo, né? Esse desejo das pessoas pela riqueza, por mostrar que tem. Mas os personagens são muito chatos, o livro não acabava nunca, eu quase desisti, mas eu falei, não, eu vou até o final, que é uma coisa rara. Porque eu decidi que eu ia tentar mais, porque eu abandono muitos livros, então eu falei, não, esse daqui eu vou tentar. Mas foi muito árduo, foi difícil, foi suado, mas eu terminei. Mas foi muito chato. Foi muito chato. Tem um vídeo que eu falo sobre esse livro, eu acho também, que eu explico melhor a história, porque eu nem me lembro mais, porque minha cabeça apagou. Infelizmente, Fitzgerald eu já adoro, mas esse livro não foi legal. E agora são livros que merecem aparecer, mas que não se encaixaram em nenhuma categoria, que são Dias de Abandono, de Helena Ferrante, que foi uma leitura, ai meu Deus, enlouquecedora. Mais um de Mulher Doida, que eu amei. Uma mulher que simplesmente é largada pelo marido do nada, o marido fala que não quer mais nada com ela, larga ela, 2 filhos, o cachorro. Ela meio que enlouquece, e aí ela começa a fazer umas coisas completamente surtadas, assim. Gente, é muito doida, é angustiante, é muito bom. Fala de maternidade de uma maneira muito diferente, e da pressão sobre a mulher, né? A coisa do homem poder abandonar facilmente uma vida e começar outra. Sensacional. Helena Ferrante. E Jane Eyre também merece muito estar aqui nesse vídeo, porque esse clássico foi super legal de ler. Não é também o favorito, mas foi muito fluido, mais fluido do que eu imaginava. Eu gostei muito dessa história. Os personagens são um pouco irritantes, às vezes são. É bem dramático, sim. Tem até as irmãs Brontë, elas tiveram uma vida muito complicada, muito sofrida, então acho que elas colocaram muito disso nos livros dela. Então a Jane, ela assim, sofre muito, é uma personagem que é maltratada em vários lugares que ela viveu. Ela muda muito, né, de casas e tal, porque ela não tinha uma família. E aí ela vai ver nessa escola, nesse orfanato, ela é muito maltratada. Até finalmente ela ter uma coisa boa na vida, que ainda assim nem é tanto. Mas eu gostei muito, foi uma leitura muito legal. Tem um mistério aqui, tem uma coisa meio sombria, meio gótica, meio dark, assim, que eu achei super interessante. E outro aqui que merece muito estar nesse vídeo é A Vida e as Mortes, de Severino Ouro de Dendê, que é um livro baiano, nacional, soteropolitano. Baiano em todas as suas minúcias, porque ele tem muito baianidade mesmo, muitas gírias, muito dos nossos jeito de falar, das comidas. É super legal, porque é uma ficção científica baiana. Então ele traz aí elementos super diferentes, é um universo que você consegue transitar entre os planetas aí. E aí existe esse planeta que é o Cabula 11, quem é de Salvador vai entender. Esse personagem, ele tem as características super diferentonas, ele consegue ver a morte da pessoa, tipo, a pessoa tá ali morta no chão, ele consegue meio que se conectar e ver como essa pessoa morreu, a última coisa que ela viu antes de morrer. E ele vai tentar desvendar aí esse mistério de uma corrupção que aconteceu. Muito legal, muito bom mesmo. Muitas referências à música baiana, comida, gírias. Cada início de capítulo tem um cordel. Então é um livro muito bem pensado. E eu adorei, foi muito legal. E aí, para terminar, a pergunta 15. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Tem o meu vídeo aí de livros para 2024, né? Que alguns eu nem lembro, eu confesso. Sei que alguns eu já li, como Jane Eyre, que eu acho que tá nesse vídeo. Mas eu quis colocar um aqui que eu pretendo ler, um dos próximos, que é Filho Nativo, que eu recebi da Companhia das Letras esses dias. Eu esqueci de pegar, mas vou deixar aí a imagem, que dizem que é sensacional. Sou super curiosa. E o que eu mais queria começar a ler esse ano foi Amiga Genial, que eu já comecei a tetralogia. Então, já comecei o livro que eu mais queria ler. E estou gostando bastante. Helena Ferrante, meu Deus, é incrível. Mas vocês saberão mais no vlog que vai sair em breve. Que eu tentei ler 100 páginas por dia durante uma semana. Já sai esse vídeo. Essas foram então as minhas melhores leituras e piores leituras de 2024 até agora. Adorei falar sobre isso. Contem também quais foram as suas. Se quiserem responder as perguntas, podem copiar, que eu vou deixar aqui na descrição. Às vezes, se vocês copiam e respondem aí nos comentários, eu vou adorar, sério. Vai ser muito legal de ler. Estou super animada para o segundo semestre do ano, para mais leituras incríveis. Muito obrigada por estarem aqui, a presença de vocês é muito importante. Beijos e até a próxima.